pois eu jamais adotaria uma criança. Você já viu o tanto de trabalho que os filhos têm dado para os pais hoje em dia? No mundo de hoje, tá difícil criar uma criança, ele sendo do seu sangue. Imagine se não for. Eu tô fora. Mas antes de qualquer coisa, não esquece, independente se você concorda com o que eu falei agora ou não, ouve no fone. Calma, galera. Foi só uma brincadeira. Então, né? Antes de iniciar o assunto, só queria te pedir que você clicasse no like, clicasse no sininho aí para você receber as notificações. Se você não é inscrito, se inscreva agora. E no final do vídeo, não esqueça de deixar o seu comentário, tá bom? Gente, tudo isso me ajuda a crescer o meu canal, me ajuda a ficar incentivado, sabe? Ficar animado para fazer os temas. Inclusive, se você tem algum tema do seu interesse que você acha interessante que eu fale aqui, deixa aí também nos comentários, beleza? É isso aí e bora pro vídeo. Ai, que gostoso! Assuntos intelectuais. Infelizmente, hoje em dia nós temos opiniões dessa forma. Eu já vi pessoas falar mais ou menos essas palavras e eu queria saber de você, o que você acha? Vamos bater um papinho sobre isso. Adotar ou não adotar uma criança? Você tem vontade? O que você acha desse assunto? Eu tô com vergonha mesmo de falar desse assunto, sabe? Mas não é vergonha assim, vergonha de vergonha, não tem nada errado não. A minha vergonha é porque eu tenho certeza que vou ser julgada. Certeza absoluta. Depois que eu chegar, que eu contar tudo, aí vai ter um monte de julgamento, entendeu? Porque assim, as pessoas não pensam como eu, né? Ninguém pensa igual. Mas vamos lá aos fatos, né? Então é o seguinte, eu já contei pra vocês, né, que eu tô no 3º casamento, né? Eu já me casei 2 vezes antes, e no primeiro casamento acho que a gente nem cogitou a adoção, nem lembro por quê, a gente nunca pensou sobre isso, que eu perdi 2 com o primeiro marido. Com o segundo marido eu perdi 3 e cogitei super a adoção. E na verdade, eu vou até deixar bem claro no começo, né? Tipo, a adoção pra mim é ser mãe, não tem nenhuma diferença. Né? Eu acho assim, a gente tem muito medo da maternidade como um todo. Eu tô falando a gente porque eu acho que a maioria tem, né? Mas eu vou falar de mim. Eu tenho muito medo da maternidade, tenho muito desejo, né? Tenho meu sonho é ser mãe. Mas tem muito receio atrás disso, né? E eu acho que é natural. Você tem receio primeiro de nascer, de não nascer, né? Que eu acho que é o meu primeiro receio e que eu tenho mesmo por causa do meu histórico. Mas você tem depois o receio de nascer, né, com alguma deficiência física, né, com alguma deficiência mental. Não que você não vá amar aquela criança, mas é uma criança que, poxa, não vai poder brincar direito, naturalmente, não vai poder estudar, não vai poder se formar, né, que é depois o sonho de toda mãe, né. O sonho da gente é sempre o próxima coisa a acontecer. E aí, nesse segundo casamento, eu comecei a colocar na cabeça do meu marido que, poxa, vamos, né, partir para adoção, a gente já perdeu 3, eu tinha perdido 2 com o primeiro, 3 com o segundo, né? Falei, a gente já perdeu 3, vamos partir para adoção e tal. E a gente foi até o fórum, a gente deu a entrada nos papéis, a gente fez a entrevista com a assistente social. E a adoção, para quem não sabe, é um processo muito moroso. Então, assim, talvez seria o quê? 3, 4 anos de espera. Por quê? Também tem a outra situação. Tem gente que fala assim, é adoção, gente, adota uma criança, tem amor, adota uma criança com 10 anos, com 12 anos. Não é a questão que eu não teria amor. Mas, assim, eu queria sentir um bebê mexendo na minha barriga. Aí eu vou adotar com 10 anos, né? Você já vai pular a fase da barriga, né? Tudo faz parte do sonho. Você vai pular a fase da barriga, aí você vai pular a fase, né, de pegar um nenenzinho do colo, né, de sentir o cheirinho de bebê, aí você pula a fase da primeira andada, pula a fase do primeiro dentinho, já vai para a fase, né, da faculdade, já vai, né, a fase da nora. Também não dá, né, gente? Não que eu entenda bem, né, não tô falando que não adotem, gente, muito legal quem adota, né. Crianças, principalmente, criança a partir, se eu não me engano, de 6 anos, elas ficam para sempre lá. Elas provavelmente não serão mais adotadas. E depois, quando chega nos 18 anos, eles têm que sair de onde eles moram.
São histórias bem chocantes, assim, de adoção, né? E de verdade é muito legal. Quem pode adotar, às vezes, né, a pessoa tem já os filhos e aí os filhos cresceram, vai lá e adota, enfim. E aí a gente entrou na fila, teve a assistente social, teve um bando de coisa e tal, e chegou uma hora que meu casamento começou a acabar, pelo menos pra mim, sabe? No meu coração e tal, começou a acabar e aquilo tava me angustiando. Falei, poxa, eu não sei se eu tenho família aqui nesse casamento suficiente para uma criança entrar. E eu acho que é um ponto, pelo menos para mim, muito, muito crucial, né? Eu não colocaria uma criança num casamento que a tendência não é boa, que a tendência é acabar. E aí o que aconteceu? Eu na verdade, meu casamento acabou, eu não entrei em contato com a assistente social, porque eu estava na fila. Aliás, eu ainda não estava na fila, eu estava para entrar na fila, porque tem um processo longo até entrar na fila de adoção. E logo depois que eu me separei, eu tirei umas férias. Fui pro interior de São Paulo, tirei umas férias sozinha, fiquei uma semana num lugar. E nessa semana que eu tava lá tentando pôr minha cabeça no lugar, tava tentando reconstruir minha vida, sem casa pra morar direito, porque eu tava procurando, não tinha ainda, não achei. Não tinha geladeira, não tinha nada, porque eu tava construindo tudo do zero de novo. E aí a assistente social me ligou. Falou assim, então, é o seguinte, vai ter uma audiência com o juiz e tal, você quer vir ou não quer? E aí eu tava muito abalada. E naquela hora eu desisti. Eu falei, moça, não posso responder agora, né? Contei pra ela do jeito que tava a minha vida, falei, tá assim, 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 tô me separando. Ela falou assim, bom, vocês podem continuar com o processo sozinhos. Um adota outro adota outra criança, né? Isso é possível. E só que eu fui muito covarde. Nessa hora eu fui covarde, eu tava me sentindo sozinha, eu tava me sentindo, sei lá, desamparada do mundo, e aí eu não consegui. Eu acho que eu não ia ter estrutura suficiente pra ter uma criança na minha vida naquela hora. Aí eu tô agora num terceiro casamento, né? Na verdade a gente mora junto já há algum tempo, e nunca foi o sonho desse meu marido. E na verdade, assim, eu acho que ele nunca nem pensou nisso, porque ele já tem 2 filhas grandes já, e ele nunca, né, cogitou isso na cabeça dele. Então a gente entrou num acordo que eu entraria sozinha na fila de adoção, né? Tipo, se eu quero, eu vou lá e entro na fila de adoção. E fui lá, minha filha, parecendo uma Mulher Maravilha, sabe? Assim, ó. Cheguei lá, fui nas reuniões sozinha. Na primeira ele até foi comigo, na segunda ele não pôde ir, eu fui sozinha. E falei minha história, falei, gente, ó, já perdi 5 bebês, eu quero entrar na fila de adoção, só que eu quero um bebezinho. Aí ela falou assim, lá pra 7 anos de espera. Não, tudo bem, né? Vou entrar na fila. E entrei na fila, levei todos os documentos, é uma burocracia sem fim aqui no Brasil, viu? Depois que eu levei todos os meus documentos, né, toda aquela burocracia e tal, acho que passando mais ou menos uns 6 meses, a assistente social me liga. Então, a gente precisa, né, fazer uma entrevista com você, só que é o seguinte, eu já vou te adiantando, você tá morando com uma pessoa, né, você é casada. Eu falei, sou. Ela, então, você não vai poder adotar. E aí meu mundo desmoronou outra vez, né? Eu falei, como assim não vou poder adotar? Aí ela falou que, tipo, eu até entendo essa parte. O juiz entende que se você mora com uma outra pessoa e essa pessoa não tá fazendo parte do processo de adoção, né? A gente não conhece todas as pessoas. O juiz entende que essa pessoa vai maltratar a criança, né? Essa pessoa não gosta de criança, ela não quer, ela é contra. Então, assim, não é o caso do meu marido. Mas pode ser o caso de muita gente. E, gente, essas crianças que estão no abrigo, elas já sofreram pra caramba. Eu acho que o juiz tá totalmente certo, ele realmente tem que, né, a lei vale pra um, vale pra todos. Vou falar uma coisa pra vocês agora, né, antes de me julgar. Para um pouquinho, segura o julgamento aí, vamos tentar entender comigo qual é o meu pensamento. Depois vocês podem julgar. Eu acho que a vida da gente, ela tem vários caminhos, né, de felicidade, né, vamos falar em felicidade, que é o que a gente busca, né, na vida. A vida da gente tem vários caminhos, ela não tem um só. Então, se você tá aí assistindo o meu vídeo e você já é mãe, o seu sonho provavelmente não é ser mãe, né? O seu sonho é outra coisa. Então, imagina que você é mãe, às vezes você foi mãe muito nova, né? Você tem o seu marido, você tem um lar feliz, mas você não tá no mercado de trabalho. Você não tem um bom emprego, né? Então você às vezes não tem muito dinheiro, não pode fazer as coisas, não pode comprar as coisas pro seu filho às vezes que você quer. Às vezes você não pode viajar, você não pode conhecer outros países. Então qual que é o seu sonho? Tô falando no geral, tá? Às vezes o sonho dessa pessoa é estar no mercado de trabalho, é ter uma carreira de sucesso, é ter dinheiro, é poder, né, fazer as coisas, fazer viagens e tal.
Então o sonho dela tá focado nisso. Então a gente sempre tem o desejo por aquilo que a gente não tem. Se uma mulher tem uma carreira de sucesso, né, ela tá bem, tem um dinheiro para fazer as coisas dela e tal, e ela tem um filho, só que ela não tem um companheiro. Qual que é o sonho dela? Ter um companheiro. Ter uma pessoa pra estar lá no frio, colocar o pé gelado lá na perninha do cara, né? Esse é o sonho da pessoa, gente. Então é sempre assim, a gente sempre tem o desejo pelo aquilo que tá faltando. Então, eu tenho certeza que pra gente ser feliz, né, 100% feliz, a gente tem que ter várias ramificaçõezinhas da vida completas. Tem gente que nunca quer ter filho, né? Tem meninas que postaram aqui no comentário, eu não desejo ter filho. Eu não julgo, né? Tipo, o sonho é de cada um. Tem gente que tem outros tipos de sonho. Eu tenho amigas que, a Nath, minha amiga, beijo, que nunca quer ter filho e é normal também, né? Ok. Só que assim, o meu desejo é ser mãe. Mas por quê? Porque eu tenho a vida profissional já bem estruturada, mas também por conta de que eu não tive filhos. Então eu foquei na minha carreira. Foquei em estudar, né? Foquei em melhorar minha carreira. Então hoje a minha carreira é estruturada. Por um outro lado, eu tenho um marido que eu amo demais. E a gente se encontrou na vida e assim, a sensação que eu tenho que eu conhecia ele de outras vidas, de tanto que realmente a gente se dá super bem, a gente se gosta muito. Então assim, a gente vai ficar abrindo mão de um sonho por um outro sonho? Então eu não sei se é por aí, pode ser que eu esteja errada, claro. Agora, né, julgue-me de novo. Falando por mim, eu sou totalmente apaixonado por criança. Minha família, meus amigos, minha esposa, todos eles sabem que eu, se pudesse, teria aí seus 10 filhos. Minha esposa, inclusive, fica pirada comigo quando eu falo isso. Mas é a grande realidade. A própria palavra de Deus, a Bíblia, vai nos pedir para que a gente seja como uma criança. Se a gente não for como criança, não vamos herdar os reinos dos céus. Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu tenho maior vontade de adotar uma criança. A gente sabe que no mundo de hoje realmente está difícil criar um filho, mas eu penso dessa forma: se a criança, né, não tiver uma boa instrução, não tiver bons exemplos, independente de ela ser de sangue ou não, ela vai ali aprender com a vida muitas coisas que não vai ser benéficos para a vida dela, sabe? O mais importante é quando damos amor para uma criança, quando ensinamos a ela o caminho que ela deve prosseguir. Quando ela crescer, ela não vai esquecer aqueles ensinamentos, ela vai procurar se guiar por aqueles exemplos bons que ela teve na sua vida. Pode ser os seus parentes, seus pais, seus avós, seus tios, um irmão mais velho que ela vai se espelhar, sabe? Mas isso independe de ser filho natural ou não. Claro, eu respeito a opinião de todo mundo. Tem gente que, por um motivo ou outro, não quer ter um filho ou escolhe não adotar, sabe? Dá para entender, cada um tem uma forma de pensar, mas eu acho, né, tirando pela minha vida a prática dos meus filhos dentro de casa, eu posso dizer que eu sou um homem antes de ser pai e sou um homem totalmente diferente e me considero muito melhor comparado ao que eu era antes de ter meus filhos. Eu sempre tive, né, essa vontade e tenho como meta, hoje eu tenho 2 filhos e daqui há uns 10 anos, 15 anos mais ou menos, quando meus filhos já tiverem crescidos, né? Dizem que quem tem um filho não tem nenhum, né? Eu no caso tenho 2, mas de qualquer forma os 2 crescem, eles seguem a vida deles e eles vão querer tomar os rumos dele, eles vão bater asas. Os pais devem criar para isso. Então eu acho que quando tiver mais coroa um pouco, eu vou querer ter a atenção de uma criança dentro de casa e é uma meta minha. Se Deus permitir, um dia irei adotar uma criança. A gente vê muitos exemplos aí de crianças adotadas que deram muito trabalho, cresceram, né, e fizeram atrocidades inclusive com os pais. Mas se a gente for procurar, for pesquisar de verdade, a gente vai ver que, como eu falei antes, isso independe de ser filho adotado, ser filho natural. Isso vai mais, primeiro, eu acredito assim, da instrução da criança, se ela teve uma base sólida na sua família, e segundo também da personalidade dessa criança, desse jovem, de como ele vai crescer ali. Às vezes tem um gênio mais difícil mesmo de se lidar. A gente vê que tem exemplos para todo tipo, né? E você,
Eu quero que você diga o que você acha, tá bom? Deixa aí nos comentários se você acha interessante adotar um filho, se você tem vontade de fazer isso, se você também não concorda, se você acha que você tem que viver a sua vida, não deve adotar uma criança, você não tem cabeça, não tem preparação para isso. Todos têm a sua forma de pensar, né? Mas eu acho que, como aquele ditado diz, coração de mãe sempre cabe mais um, né? Uma família que se ama, ela sempre vai caber mais umzinho. E eu acho que também a gente está fazendo a nossa parte para a sociedade, sabe? De tantas famílias destruídas aí, quando a gente consegue tirar uma criança de um abrigo, uma criança da rua, eu acho que nós estamos fazendo a nossa parte. Vitor tem 12 anos, o primo, Ryan, tem 13. Já faz 5 anos que eles não têm notícia dos pais biológicos. A justiça autorizou que a gente conversasse com esses meninos. As possibilidades de reintegração deles às famílias de sangue já estão esgotadas e o que resta é a adoção. E desde que foram trazidos para este abrigo em Araçatuba, interior de São Paulo, a vontade de ter uma família de verdade só aumenta. Um desejo que não tem idade e não passa como o tempo. Morava antigamente com meus pais, eles não tratavam bem, eu ficava na rua. E agora eu quero ter uma família que cuida de mim, faz as coisas boas para mim, amor, carinho. Aqui tudo é coletivo. Eles dividem o banheiro, a mesa de refeições, o quarto, as angústias. E é debaixo do mesmo teto que a solidão aperta. Boa noite, meninas. O que mais te preocupa hoje? É de não ser adotado. Por quê? Porque eu quero ter uma família para me dar amor e carinho. E quanto mais o tempo passa, mais a realidade de ter uma família se distancia. A idade é o principal obstáculo para a adoção deles. É que as preferências em excesso separam quem precisa de quem quer dar um lar. É uma falta de conhecimento, uma construção social com relação a isso, né? E as pessoas precisam conhecer o perfil dessa criança, né? Porque eu penso que quando existe a afinidade é em questão de qualquer idade. Pode ser de 0, de 5, de 12, de 18, porque o amor é sempre, não tem idade. Percebi por quê? O que mais te emociona, assim, te faz chorar? Porque fazendo essa reportagem, talvez eu vou conseguir uma família. Esse é o teu sonho. Uhum. Mas assiste o vídeo. Sempre tem que ter os erros, né? Se não tiver os erros, não é MM Vlog.